Bem, continuando a introdução a HTML, eu vou apresentar agora sobre as tags, posteriormente eu vou falar sobre as principais, mas agora eu vou dar uma breve introdução sobre isso. Primeiramente, o que são as tags em HTML? Bem, elas são usadas para informar ao nosso navegador a estrutura do site, ou seja, quando a gente escreve um código em HTML, as tags elas são interpretadas pelo próprio navegador e elas acabam produzindo a estrutura e o conteúdo visual da página. A principal característica das tags é que elas sempre vão estar dentro de dois sinais, que é o maior que e o menor que. As tags são divididas em dois tipos, as que precisam de fechamento e as que não precisam de fechamento. A estrutura básica de um documento em HTML. Todos os códigos em HTML, eles possuem uma estrutura básica, que é como nesse exemplo aqui. Eles vão seguir esse padrão com essas mesmas tags. Então, pelo menos, todos os códigos devem possuir essas tags. Agora nós vamos entender para que serve cada uma dessas tags básicas. A primeira tag é doctype HTML. E serve para informar ao nosso navegador qual versão do HTML está sendo utilizada no documento. Nesse caso, é HTML5. A tag HTML é um elemento básico da estrutura, então todos os códigos vão conter ela, e vou inicializar e vou finalizar essa tag. A tag head, que significa cabeça, não tem nenhum valor quando a gente for visualizar um site, mas ela é muito importante e muito útil para uma boa apresentação do documento em HTML. A tag título define um título para a sua página. O nome ele vai aparecer em uma aba, em uma janela ou em uma guia. A tag meta ela insere metadados no seu documento. Então, nesse exemplo ao lado, significa que o nosso código é compatível com os caracteres de padrão latino-americano. A tag body significa que todos os elementos visíveis do nosso site vão estar ali dentro. As tags estruturais em HTML. O HTML5 ele possui algumas tags estruturais, e a gente vai ver isso agora. A tag header, por exemplo, define cabeçalho. Então, todo o conteúdo que estiver dentro dela vai fazer parte de um cabeçalho. A tag main, ela representa o conteúdo principal do nosso documento. A tag footer, ela representa um rodapé. Então, tudo aquilo que estiver dentro dessa tag normalmente vai aparecer no final da página. A tag section define uma seção para a sua página. A tag artigo, como o próprio nome já sugere, define um artigo na sua página. É muito utilizado por blogs ou páginas de conteúdo. A tag aside representa uma seção de uma página cujo único conteúdo está relacionado ao seu entorno. A tag nav define um conteúdo de navegação, então é muito utilizado em conjunto de listas e na criação de menus. A tag div define uma divisão da página. As tags de comentários em HTML. Bem, dentro de um documento, às vezes a gente precisa fazer alguns comentários que não são visíveis para quem vai visualizar a página na web. Quando a gente quer fazer esses comentários, é só a gente colocar um símbolo de maior que, um ponto de exclamação, a gente coloca o comentário e a gente fecha com um símbolo de menor que. As tags HTML de conteúdo. A primeira delas é a tag de título. Essas tags elas possuem um valor semântico e elas podem variar entre 6 níveis: H1, H2, H3, H4 ou H5. Esse H1 é o título de maior valor hierárquico e o H6
é um título de menor valor hierárquico. Então, por exemplo, quando nossa página tem só o H1, ela não seria muito bem vista por um mecanismo de busca, por exemplo. Então, quando a gente adiciona outros níveis, por exemplo, até o H3, fica mais fácil de ser encontrada. Tags de texto. Essas tags definem textos, estilos de fonte, parágrafos, spans, quebras de linha e etc. A tag pp ela é a principal tag de texto, porque ela compõe um parágrafo. A tag span, apesar dela ter uma função parecida com a tag de parágrafo, ela só é utilizada para pequenas informações, como por exemplo, legendas de um formulário. A tag bb transforma o conteúdo em negrito. A tag II transforma o conteúdo em itálico. A tag BR não precisa de fechamento e ela executa a função de quebra de linha. A tag HR ela também não necessita de fechamento e ela forma uma linha horizontal. Tag de link HTML. A tag de link faz a ligação entre um documento e outro, sendo ele da mesma página ou não. Esse elemento garantiu que o HTML se destacasse, e é por isso que hoje em dia é o principal fundamento que forma a web. Para realizar um link, podemos chamar as tags AA. Tags HTML de multimídia. As tags de multimídia, elas servem para incluir imagens, vídeos, áudios e qualquer tipo de conteúdo multimídia. A tag IMG, ela não precisa de fechamento e ela serve para incluir uma imagem no seu texto. As tags vídeo ou áudio servem para indicar a inserção de um vídeo ou de um áudio no seu texto. Tags HTML de listas. Para a gente poder criar uma lista, a gente pode utilizar uma lista ordenada a partir das tags OL ou uma lista não ordenada a partir das tags UL. Depois, para a gente incluir dentro da lista os elementos dela, a gente coloca a tag LI. Tags HTML de formulário. Esse tipo de tag é muito utilizado para obter informações de usuários, realizar cadastros, receber opiniões, entre outros. Para a gente iniciar um formulário, a gente inclui a tag form e para finalizar também. Para a gente criar campos de preenchimento, a gente utiliza a tag input e para a gente adicionar um campo de mensagem, a gente utiliza a tag teste área.